Fala pessoal, tudo beleza? Vamos aí a mais uma aula de Física 3 e nessa aula nós vamos falar sobre associação de resistores em paralelo. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito, no cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo interessante para você. E se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo novo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badale esse sininho. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação. Beleza? Vamos à aula! Bom, na aula passada, nós vimos associação de resistores em série. Na associação em série, a corrente tem apenas um único caminho para passar. Na associação em paralelo, a corrente terá mais de um caminho possível para passar. Aqui nós temos três resistores em paralelo, resistor R1, R2 e R3. Uma característica da associação em paralelo é que esses resistores estão ligados à mesma diferença de potencial. Como assim, Rodrigo? Bom, vamos pegar aqui os polos A e B e conectá-los a uma bateria. Essa bateria tem uma diferença de potencial U. Neste pedaço, esse fio terá o mesmo potencial elétrico. Nós podemos pegar aqui um ponto. Este ponto nós obrigatoriamente chamamos de ponto A, pois entre o polo A e o ponto A não há resistência. Ou seja, estes pontos são iguais. Analisando um outro ponto à esquerda do resistor R1, nós também teremos o ponto A, pois entre o primeiro ponto A e o segundo ponto A, que nós agora estamos analisando, não há resistência. Então, estes pontos terão o mesmo potencial elétrico. Analisando agora um outro ponto, um ponto à esquerda do resistor R3, nós podemos também dizer que este ponto será o ponto A, pois entre o primeiro ponto A e este ponto não tem resistência. Portanto, há o mesmo potencial elétrico. Analisando à direita desses resistores, nós temos aqui o polo B, e neste polo nós temos aqui um ponto que entre este ponto e o polo B, como não há resistência, nós devemos chamar esse ponto de ponto B. Analisando um ponto à direita do resistor R1, nós também chamamos este ponto de ponto B, pois entre este ponto e o primeiro ponto B que nós observamos, não há resistência. Portanto, o potencial elétrico é o mesmo. Analisando um outro ponto à direita do resistor R3, neste ponto também nós devemos chamar ele de ponto B, pois entre o primeiro ponto B e este ponto que agora nós estamos analisando, não há resistência. Portanto, o potencial elétrico é o mesmo. Agora percebam que os resistores R1, R2 e R3 terão a mesma diferença de potencial UAB. Analisando a corrente do circuito, a corrente sai do polo positivo da bateria e a corrente chega no polo negativo da bateria. Então, a corrente terá esse sentido. A corrente sairá deste polo positivo, seguirá este caminho no circuito e quando chegar neste ponto, a corrente encontrará três caminhos possíveis. Ela poderá passar pelo resistor R1, poderá passar pelo resistor R2 ou poderá passar pelo resistor R3. Neste ponto aqui, pessoal, a corrente irá se dissipar, ou seja, ela irá se dividir. Parte da corrente irá para cima para passar no resistor R1, parte da corrente irá para baixo para passar no resistor R3 e parte da corrente irá seguir para passar no resistor R. Mas será que essa corrente se divide por igual? A resposta é não. Essa corrente, pessoal, só irá se dividir por igual se todas as resistências forem iguais. Caso contrário, a corrente não irá se dissipar por igual. Tendo acontecido essa dissipação, nós teremos uma corrente I1 que passará no resistor R1, uma corrente I2 que passará no resistor R2 e uma corrente I3 que passará no resistor R3. Chegando no ponto B, essas correntes irão se juntar novamente, daí nós teremos a mesma corrente que entrou no circuito saindo do circuito. Então, toda corrente que entrar no circuito
deverá sair do circuito. Olhando novamente a diferença de potencial, nós chamamos a diferença de potencial da bateria de U equivalente. E se nós conectarmos ao resistor R1 um voltímetro, nós teremos uma diferença de potencial U1. A mesma coisa acontecerá com o resistor R2, nós teremos um U2 e nós teremos também um U3 para o resistor R3. Mas como nós vimos, uma característica para associação em paralelo é que todas as resistências estarão conectadas à mesma diferença de potencial. Portanto, nós temos a relação que U equivalente, que é o U total, será igual a U1 igual a U2, que é igual a U3. Beleza? Com relação à corrente, percebam que toda corrente que entra no circuito deverá sair do circuito. Com isso, nós temos que a corrente equivalente será a corrente I1 mais a corrente I2 mais a corrente I3. Então, nós temos a relação que I equivalente é igual a I1 mais I2 mais I3. Mais adiante, quando nós começarmos a estudar leis de Kirchhoff, nós iremos ver a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. A primeira lei de Kirchhoff diz que toda corrente que entra no nó deverá sair deste nó. Então, nós temos aí que I equivalente é igual a I1 mais I2 mais I3. Um exemplo, pessoal, de um circuito com associação em paralelo é o circuito da nossa casa, onde, por exemplo, se você apagar a lâmpada da sala, as lâmpadas da cozinha e do banheiro não sofrerão nenhuma interferência, não irá alterar no brilho dessas lâmpadas. Isso já não acontece na associação em série que nós vimos. Reforçando, U equivalente é igual a U1, que é igual a U2, que é igual a U3, e I equivalente é igual a I1 mais I2 mais I3. Para você entender melhor, se nesse circuito entrar 1000 elétrons por segundo, esses 1000 elétrons irão se dividir, irá passar mais quantidade de elétrons onde a resistência for menor, e esses 1000 elétrons irão sair deste circuito. Bom, mas será que eu posso substituir essas três resistências por uma única resistência? A resposta é sim. Eu posso substituir essas três resistências por uma resistência que nós chamamos de resistência equivalente, que terá o mesmo funcionamento nesse circuito. Ela terá a mesma diferença de potencial e passará por ela a mesma corrente equivalente. Beleza? Vamos então encontrar essa resistência equivalente. Nós podemos definir a resistência equivalente para associação em paralelo da seguinte forma. Nós vimos que toda corrente que entra no circuito deverá sair do circuito. Vou considerar um circuito com N resistores em paralelo. Então, nós temos a relação que I equivalente, ou I total, é igual a I1 mais I2 mais I3 mais até um IN. Mas nós, pessoal, não podemos esquecer da primeira lei de Ohm, onde você deve analisar cada caso para aplicá-la. Nós vimos que a lei de Ohm é U igual a R vezes I. U igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. Aqui, nós podemos isolar a corrente. Como a resistência está multiplicando, nós podemos passar a resistência dividindo. Daí nós temos que I é igual a U sobre R. I igual a U sobre R. Para uma DDP equivalente, nós teremos que I equivalente é igual a U equivalente sobre R equivalente. Para um resistor R1, nós teremos um I1 que é igual a U1 sobre R1. E assim sucessivamente. Você deve aplicar a primeira lei de Ohm para cada caso. Fazendo essa aplicação e substituindo na expressão da corrente equivalente, nós temos que U equivalente sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais U2 sobre R2 mais U3 sobre R3 mais até um UN sobre Rn. Mas como na associação em paralelo todas as resistências estão conectadas à mesma diferença de potencial, nós podemos isolar o U da expressão. Daí nós temos que U equivalente sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais até 1 sobre Rn vezes U. Notem que aqui, se você jogar o U para dentro do parênteses, nós iremos obter novamente a expressão que nós tínhamos na linha anterior. Mas como aqui U é o mesmo,
nós podemos cancelar esses caras. Nós detonamos o equivalente com U. Daí nós temos que a resistência equivalente será 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais até 1 sobre Rn. Este, pessoal, é o cálculo da resistência equivalente. Bom, muitos alunos acham que calcular resistência equivalente usando a expressão resistência equivalente igual a R1 mais R2 mais R3 até um Rn é a mesma coisa de usar essa expressão que nós temos aqui. E não é. Tomem cuidado. Beleza? Na associação em paralelo, nós devemos usar essa expressão aqui. 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais até 1 sobre Rn. Nós temos alguns casos particulares. Quais seriam esses casos particulares? Nós temos aqui a expressão que nós acabamos de ver do cálculo da resistência equivalente, que é 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até 1 sobre Rn. Nós podemos pegar um circuito com duas resistências em paralelo apenas. Considerando um circuito com dois resistores em paralelo, nós podemos usar a expressão de cima para apenas duas resistências em paralelo. Daí a expressão fica 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Nós podemos resolver essa expressão fazendo o MMC de R1 e R2, mas o MMC é o produto dos denominadores. Então, nós aqui podemos fazer o produto de R1 com R2, e aí nós iremos dividir o resultado pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Daí nós temos que 1 sobre R equivalente vai ser igual a R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. Percebam que, do primeiro membro do numerador, se eu faço R1 vezes R2 dividido por R1, o resultado será R2. Vezes 1, nós obtemos R2. Do segundo termo, se nós fizermos R1 vezes R2 dividido por R2, sobra R1. R1 vezes 1, R1. Como a ordem da soma não importa, nós teremos R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. Beleza? Aqui nós podemos multiplicar cruzado, daí nós teremos R1 mais R2 vezes R equivalente igual a R1 vezes R2. Como nós queremos encontrar R equivalente, vamos isolar R equivalente. R1 mais R2 está multiplicando, inverso da multiplicação, divisão. Então, esses caras vão passar dividindo. Daí, a resistência equivalente será R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Este é o caso particular onde nós teremos dois resistores em paralelo. O próximo caso é o caso em que nós teremos N resistores iguais em paralelo. Nós podemos ter um circuito com N resistores e esses resistores terão o mesmo valor de resistência. Usando a expressão 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até 1 sobre Rn. Mas como todas as resistências são iguais, R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a Rn, que é igual a uma resistência R. Portanto, nós teremos a expressão 1 sobre R equivalente, que é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, até 1 sobre R. Como aqui todos os denominadores são iguais, nós podemos escrever apenas um único R e somar os elementos do numerador. Daí, como nós temos N resistores, nós temos a soma de N elementos. Daí nós temos que 1 sobre R equivalente é igual a N sobre R. Podemos novamente multiplicar cruzado. Nós teremos que N vezes R equivalente igual a R. Como nós queremos encontrar R equivalente, o N está multiplicando, vamos passar ele dividindo. Daí a resistência equivalente é igual a R sobre N. Ou seja, basta você pegar o valor de uma resistência e dividir pela quantidade de resistores que você tem no circuito. Vamos então ver um exemplo, mas não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O exemplo é o seguinte: o circuito a seguir é alimentado com uma tensão U. Daí foi dado o circuito, onde nós temos dois resistores 3 ohms e 6 ohms ligados em paralelo. E nesse circuito nós temos um amperímetro. Sabendo que um amperímetro
registra uma corrente de 9 A, calcule a corrente que passa em cada resistor. Pause o vídeo e tente resolver este exemplo. A solução para esse exemplo pode ser a seguinte. Vamos aqui extrair os dados do enunciado. Nós temos aqui um resistor R1 de 3 ohms, nós temos um resistor R2 de 6 ohms e um amperímetro que registra uma corrente de 9 A. O circuito dado foi esse aqui. Nós temos duas resistências e essas resistências estão associadas em paralelo. Vamos então calcular a resistência equivalente. Como nós temos aqui duas resistências, nós podemos usar a seguinte expressão. Resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Substituindo os valores, nós temos que a resistência equivalente é igual a 3 ohms vezes 6 ohms sobre 3 ohms mais 6 ohms. Resolvendo, nós temos 18 ohms ao quadrado sobre 9 ohms. Nós podemos aqui cortar o expoente 2 com ohm do denominador e dividir 18 por 9, 2. Daí nós temos que a resistência equivalente é igual a 2 ohms. Então nós temos que a resistência equivalente é igual a 2 ohms. Conhecendo então a resistência equivalente e sabendo o valor da corrente, nós podemos agora calcular a diferença de potencial UAB. Vamos calcular a diferença de potencial da seguinte forma. Refazendo o circuito, nós temos aqui a resistência equivalente de 2 ohms, o amperímetro que registra uma corrente de 9 A, e nós temos aqui uma diferença de potencial UAB. Nós podemos usar a primeira lei de Ohm para calcular a diferença de potencial UAB. Usando a primeira lei de Ohm, nós temos que UAB é igual a resistência equivalente vezes I. Substituindo os valores, nós temos que UAB é igual a 2 ohms vezes 9 A. Fazendo 2 vezes 9, 18, e ohm vezes ampere, nós obtemos como unidade volts. Daí nós temos que UAB é igual a 18 volts. Como na associação em paralelo, todas as resistências estão ligadas à mesma diferença de potencial, agora nós já conseguimos encontrar a corrente que passa em cada resistor usando novamente a primeira lei de Ohm. O circuito dado foi o seguinte. Nós temos aqui duas resistências de 3 ohms e 6 ohms. A corrente que entra nesse circuito irá se dissipar nesse ponto. Nós teremos aqui uma corrente I1 passando pela resistência de 3 ohms, uma corrente de I2. Nós encontramos a diferença de potencial UAB e como associação em paralelo, nós temos aqui a diferença de potencial UAB na resistência de 3 ohms e a mesma diferença de potencial UAB na resistência de 6 ohms. Nós podemos aqui usar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Isolando o I, nós temos que I igual a U sobre R. Para o resistor de 3 ohms, nós temos que I1 é igual a UAB sobre R1. Substituindo os valores, I1 é igual a 18 volts sobre 3 ohms. 18 dividido por 3, 6. E volt dividido por ohm, nós obtemos como resultado a unidade ampere. Daí, I1 é igual a 6 ampere. Fazendo a mesma relação para a resistência de 6 ohms, nós temos que I2 é igual a UAB sobre R2. Substituindo os valores, nós temos que I2 é igual a 18 volts sobre 6 ohms. Dividindo 18 por 6, nós obtemos 3 como resultado, e fazendo volt dividido por ohm, nós obtemos como resultado a unidade ampere. Daí, I2 é igual a 3 ampere. Percebam que, se nós somarmos I1 mais I2, nós teremos a corrente que passa pelo amperímetro, ou seja, 9 ampere. Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação. Deixe o seu like, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!